Galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é dia de dossiê. E sobre o que vamos falar? Bom, é até difícil explicar, mas o vídeo de hoje vai ter pelo menos 4 partes, sendo que a terceira e a quarta... Na terceira a gente vai fazer uma pequena viagem ao passado e na quarta a gente vai um pouquinho mais para trás. A gente inclusive vai ter que visitar um pouquinho da Biblioteca Nacional, ver um caso que eu acho que tem tudo a ver com o momento em que nós estamos vivendo no Brasil, momento que se fala de dólar, que se fala dos banqueiros, que se fala da Faria Lima. Ontem apareceu uma história no Twitter que talvez os mais velhos se lembrem, mas ela repercutiu tanto e pegou tanta gente de surpresa que eu acho que é importante contar. E ela tem ligação com tudo que tá acontecendo, tem ligação com aquela turminha que gosta de fazer coisa errada, que fumaça é pouco, aquela turminha daquelas facções de algumas letrinhas que operam no Brasil. Gente do céu! A gente vai ter que comentar sobre algumas pessoas muito poderosas, comentar sobre a imprensa, como a imprensa silenciou diante de algumas coisas, grampos, trocas de mensagens, apoio financeiro, investigação. Nossa, coisa interessante, muita coisa pra gente comentar ali no quarto e último tema que vai amarrar o segundo e terceiro. Quero começar falando do Lula rapidamente, falar sobre a picanha que desapareceu, do pé de galinha, o evento ontem de Bolsonaro, a tentativa da turma da esquerda de barrar o evento de Bolsonaro de acontecer, e aí a gente começa, no segundo tema, a falar sobre o dólar. Algumas coisas que estão acontecendo ao longo do dia de ontem, mais uma matéria que mostra todo o teatro que a turma da esquerda está fazendo. E aí, com base no teatro, tem uma nota que saiu que envolve a gasolina, que a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo para falar do governo Bolsonaro, conectar esses dois assuntos, fechar no terceiro, e eu espero que dê tempo de comentar sobre o quinto, que tem a ver com a eleição francesa. O sexto acho que não vai dar de jeito nenhum, e vamos começar, que essa introdução já ficou muito longa. Vejam só. Lula quer taxar picanha, símbolo da campanha do PT. Quem diria, hein? Quem diria? O presidente prometeu baratear preço da carne em 2022 e nada. Vai ter aumento. Outra imagem, também da CNN, compartilhada aqui pelo Carlos. Lula, quem come carne cara, pode pagar o impostozinho. Que carne é a carne cara? Carne de boi. Carne de boi, gente. Não tem o que fazer, né? Vai ter que pagar um impostozinho. Lula ainda fala na entrevista, não, quem sabe aí um acenzinho, né? Um colchão mole. Pode ir pro prato do brasileiro um pouquinho mais barato. Mas de resto, se prepara que painho tá vindo. Como diz o Carlos, ele não para. Esse daqui é o vídeo. Vocês devem ter visto, não vou dar play. Lula defende imposto em carne chique, mas isenção para frango e ovo. Então é o máximo que você pode esperar aí no seu prato para os próximos anos, pelo menos no que depender da boa vontade do Lula. Aí, tem coisa que a gente acha que até... assim, custa a acreditar que é coincidência. Realmente custa a acreditar. Olha para isso daqui. Bateria dual. Deixa a pele mais bonita? Conheça os reais benefícios do pé de galinha. Bolsonaro fez aquela frase bem básica que o cara que entende de política, né, compreende muito bem. O sistema não paga bilhões de reais à imprensa à toa. Vocês querem me falar que isso aqui é coincidência? Bastou surgir o Lula falando do pé de galinha semana passada. Bastou os memes tirando onda com o Lula ganharem a internet. Até o Emílio Surita lá no Pânico levou um pé de galinha, fez um L. Aí agora a imprensa já tá defendendo o pé de galinha. Paula Schmidt vai um tiquinho além e ela faz um paralelo com a literatura para lembrar que a Folha parece o serviço mais obsceno do Ministério da Verdade do livro 1984. Toda vez que o regime diminuía a ração de comida, o jornal oficial se programa para fazer notícia ruim parecer boa. Que coisa vergonhosa. Imagina a cara de quem recebe esse tipo de pauta. Isso aqui não tem como ser coincidência, gente. É brincar, sabe? É brincar com a mente das pessoas. É tentar tirar o povo de idiota. É um absurdo. Essa é a imprensa brasileira. Eles odeiam pobre. Não tem outra explicação. E olha
Olha o portal, né? Portal UOL. Portal UOL. A gente vai voltar no portal UOL na quarta parte do vídeo de hoje. Protesto de agricultores deixa Bolsonaro retido por 1 hora em rodovia no interior do Pará. Protesto, né? Olha como é o nome. Não, para o simples protesto. Não é autogolpista, né? Não é uma manifestação antidemocrática. E agricultores. Olha que nome bonitinho, né? Manifestantes tentaram impedir a entrada do ex-presidente em Paraupebas, onde ele cumpre a agenda nesta terça-feira. Aí, segundo a Globo, né, militantes da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, FETRAF, fizeram um protesto. Que coisa bacana, fechar uma rodovia, né? Oh, meu Deus do céu, é muito democrático. Apesar de se conectar em muitas ocasiões ao MST, a FETRAF tem uma atuação independente, corresponde a outro movimento popular que reivindica a reforma agrária. É a mesma coisa no final do dia. É a mesma coisa. Fechando rua, criando confusão, ligado ao MST. Ah, mas é independente de quê, rapaz? A Veja deu a mesma notícia com outra manchete. MST fecha estrada e barra comitiva de Bolsonaro no interior do Pará. Nesta terça, a comitiva dele seguia para Paraupebas, a 700 quilômetros da capital, Belém, quando foi surpreendida por um bloqueio na estrada. Vou até voltar aqui, ó, no pé de galinha. O sistema não paga bilhões de reais à imprensa à toa, né, Globo? Essa é a Rede Globo. Aí, o Lula também participou de um evento. Com toda a estrutura da máquina do Estado em sua mão, foi passear com Jerônimo, independência da Bahia, 2 de julho. Lula desfia com aliado. Houve vaias. Parece que a Rede Globo não conseguiu, né, controlar todo o perímetro e é festejado em cortejo da independência na Bahia. Ah, mas foram vários. Anota a segunda Folha de São Paulo, não, foi dos aliados, né, do prefeito que vai ser, né, tá disputando a reeleição. Independente de que for, teve vaias, né? Não conseguiram controlar o perímetro dessa vez. Com certeza a equipe de segurança vai tomar uma chamada. Quem já viu deixar o Lula ter contato com pessoas comuns que não baixa a cabeça pra tudo que o PT quer? Por outro lado, a de Bolsonaro, cara, vai quem quer. Incrível, as pessoas vão de verde e amarelo, bandeira do Brasil, muito similar, né, aos eventos da direita ao redor do mundo. A galera gosta do país, né, gosta de suas bandeiras. O multidão que recebe Bolsonaro após ficar retido na estrada no Pará por bloqueio do MST. E o Carlos diz, o conglomerado da direita sensata, com Lula e a Faria Lima, estão se rasgando nesse momento e certamente bolando algo para encobrir mais esse fenômeno histórico. Pois é, ninguém comenta, ninguém fala nada, não tem um mai, não tem uma vírgula que edita. É só mesmo aí os aliados de primeira hora de Bolsonaro, só os deputados bolsonaristas que a gente conhece, bota pra frente. Os candidatos, né? Os pré-candidatos em 2026, eles só compartilham isso quando eles podem subir no trio junto com o Bolsonaro. Aí eles dão aquele RT maroto, postam em suas redes sociais. Se não for assim, não tem apoio nenhum. E vem, todo mundo fica fingindo que tá tudo normal, não tem nada estranho. E aí o Brasil, você sabe como as coisas funcionam no Brasil, né? Na verdade, não é que a gente sabe, a gente não se surpreende muito quando algumas coisas acontecem, porque no Brasil tudo é possível, ainda mais contra Bolsonaro. E, mais uma vez, Valdemar pediu para poder ter contato com Bolsonaro antes das eleições. Em ano de eleição, o maior cabo eleitoral do país, Jair Messias Bolsonaro, ele não pode conversar com o presidente do seu próprio partido. Caso investigações e outras coisas. Enfim. O agravo regimental, que foi o que o Valdemar apresentou, é considerado uma última cartada do PL, junto ao ministro. Caso o recurso seja negado, a estratégia da defesa será de solicitar uma decisão do colegiado. Atualmente, o impedimento do contato com o Bolsonaro se dá por uma decisão monocrática do ministro. Eu duvido que, se o ministro não quiser ele mesmo, né, desfazer a decisão, eu duvido que o colegiado fale, a gente vai passar por cima da decisão do ministro. Ai, que Deus toque o coração de algumas pessoas no Brasil, viu? Porque parece que o tempo passa e nada muda. Mas vamos lá. Essa é a primeira parte. Adeus picanha. Segunda parte, mais do mesmo, mais ou menos, né?
Mais uma vez, o dólar vira notícia. Fechou em 5,66. O dólar chegou a 5,70 ao longo do dia. Parabéns, Lula, 5,70. Terceira alta seguida, após Lula dizer que há um jogo de interesse contra o real. Lula. Volta a falar. O Lula tem culpa, mas ele não é o único. Não é o único. Não é só o Lula, fala do Lula que faz o dólar subir. Pelo amor de Deus, não vamos ser inocentes e cair no engodo. O Lula tem culpa, porque o que o presidente da República fala gera repercussão. Mas o Lula tá meio que repetindo a mesma coisa todo dia. Também ficar aumentando o dólar todo dia porque o Lula falar a mesma coisa não vai mudar muito. Não vai mudar muito. O que o presidente da República normalmente fala e que impacta é o seguinte: eu vou fazer aqui um novo programa disso. Aí quando você vê esse programa, é um gasto de mais não sei quantos bilhões que vai entrar, que vai aumentar o rombo. Aí o cara fala, pô, peraí, o que tá acontecendo? Eu vou fazer a mudança, sei lá, da presidente da Petrobras, que é uma empresa grande, envolve a questão de acionistas, não isso, né? Os dividendos que vai para os acionistas, tudo mais, pode ter um impacto, é uma maior empresa listada na bolsa, todo mundo tem agora. Coisa assim. Aí o Lula fica repetindo isso todo dia também, sabe? Já deu. A grande pergunta é, quem tá ganhando? Quem está ganhando? Quem está ganhando? E o que tem, né? Os interesses. O jogo de interesse ele é diverso. Não é só um jogo de interesse econômico. Às vezes pode ter um jogo de interesse político-econômico para algumas coisas acontecerem, porque a imprensa pautou umas notas muito interessantes. Agora, aquela galera simplista que adorava pegar recortes para deturpar e que não tá afim, né, nem disposto a entender como as coisas funcionam, quem não tem apreço pela verdade, aqueles perfis petistas na internet, como por exemplo, ó, quanto está o dólar hoje? Trancou a conta. Por quê? Porque agora era Lula. Quando o dólar subia não era Bolsonaro, não importa se era o fique em casa, não importa as condições de tempo, pressão, tempo. Não, esquece tudo, cara. Esquece, o importante é a sua crítica pela crítica. Ninguém quer entender nada. Aí agora, a coisa vira, aí tranca a conta. Ninguém na esquerda se mostra interessado em consertar o Brasil. O interesse era um único: criticar Bolsonaro, derrotar Bolsonaro. E ficou por aí. Mas enquanto os perfis de esquerda passam vergonha na internet, quer dizer, não querem passar vergonha na internet, vejam que essa linda jornalista da CNN comentou ontem, após o dólar alcançar 5,70. Só para quem está achando o dólar alto, em 13 de maio de 2020, o dólar fechou a 5,90. E, enfim, e aí a inflação. Exato. Pois é, 5,90 de 4 anos atrás é menos do que 5,90 de hoje, né? A jornalista, ela não se contentou em passar pano pro Lula. Ela não cita o contexto. Março de 2020, fica em casa. Esquece o fica em casa. E o pior de tudo, ela foi, inclusive, como eu posso falar, né? Foi contextualizada, vamos usar essa mesma palavra, pelos seus dois colegas, o Fukugawa, acho que é o do meio de óculos, e o da esquerda, ambos falando, né? Ainda tem a questão da inflação, né? Ainda que foi 5,90, desprezando, ainda que não tenha o Fique em Casa, 5,90 naquela época seria menos do que hoje, por conta da inflação. Enfim, né? É incrível. Bastidor. Governistas pedem que Lula fale menos sobre economia e Campos Neto para conter dólar. Saiu a nota, né? Parlamentares consideram que o FISA por diminuição da taxa de juros continuará inócua e só colabora para a instabilidade no câmbio, né? Dando aí no Estadão. A mesma nota, foi mal, ficou fora de ordem, sai na Mônica Bergamo. Aquelas coincidências, né? Aquelas coincidências que eu adoro. Lula é alertado por Haddad e economistas de que dólar nas nuvens fará a inflação subir. Olha como é a nota, né? É alertado por Haddad. Dá destaque ao Haddad e economistas. Aí ao longo da nota a Mirella então vai falar que economistas são esses. O que é que a manchete tá dando a entender? Que olha só, o Lula tá falando, mas a equipe que tá ao redor dele tá preocupada com dólar.
A equipe ao redor do Lula está muito preocupada com o Brasil. Nossa, estão muito preocupados. Aí sai a Mônica Bergamo, a grande petista da Folha de São Paulo. De acordo com um dos integrantes da conversa, que reuniu expoentes do chamado desenvolvimentismo, e aqui tá todo o pulo do gato, Lula está justamente indignado com o que seria um movimento especulativo contra o seu governo e com a tentativa de fazer a corda do ajuste fiscal estourar no lado mais fraco, ou seja, o da população mais pobre. Vocês entenderam ali a parte verde? Quais são as críticas que o Lula recebe? Que o Lula está dando muitos ouvidos à linha heterodoxa. Porque assim, a economia no Brasil é uma dicotomia. Como tudo que a imprensa tenta nos vender. Só tem dois caminhos. Ou você é um anjo ou você é um demônio. Se você é ortodoxo, eu não sei muito o que isso significa. Significa que você acata tudo que Henrique Meirelles, que Pércio Arida, que Edmar Baixa, que Pedro Malan, que Pércio Arida, que... como é outro? Que Gustavo Franco, que Armínio Fraga. Se você concorda com tudo que esses caras falam, você é ortodoxo. Você é um anjo. Anjo. Você tem uma casa, a sua morada é ao lado do Senhor. Agora, se você discorda, você é heterodoxo. Óbvio que isso não explica muito, né? Não só tem dois caminhos nesse embate aí, em termos econômicos. A coisa não é tão simplista como a imprensa tenta vender. Mas ela tem esses dois nomes. Ortodoxos, heterodoxos. E acabou. É como se você pegasse. Escola de Economia Ortodoxa, né? E tem um livro Ortodoxia 1, Ortodoxia 2, Ortodoxia 3, como se não tivesse escolas econômicas, etc. Tudo mais. Enfim. O chamado desenvolvimentismo seria exatamente essa ala. Não, o governo tem que gastar mais, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Aí a Mônica Bergamo vem para vender para a sociedade, para o mercado, que mesmo a ala desenvolvimentista, mesmo a ala heterodoxa, ele está preocupada com o que está acontecendo. Então, entendam o Lula, né? O Lula não é malvado. O Lula não está fazendo o que está fazendo de... sabe, por maldade, por burrice. É porque ele está preocupado com os mais pobres. O cara que vai taxar a carne de rico é de chique, né? Comida chique, mas o povo comer pé de galinha. Aí você vai juntando as coisas, os pedaços. Sai um pedaço no Estadão, sai um pedaço da Mônica Bergamo e sai um pedaço no porta-voz do Haddad, o Lauro Jardim. Uma nota que parece que é uma crítica, mas não. Cadê a lista dos cortes de gasto? A matéria da Mônica Bergamo está falando, o arroz não pode ser no mais pobre, na hora de cortar. 2 semanas atrás, Haddad dizia que no fim de junho apresentaria a Lula as sugestões de cortes no orçamento. Julho já se iniciou e a relação ainda não foi entregue. Sinal de que não está fácil fechar uma lista que Lula deu ok. Não é que o Haddad não está trabalhando. O Haddad está. É que é difícil, gente. Vocês têm que entender que é difícil, cara. Vocês têm que ser um pouquinho mais maleável. Você tem que entender porque Lula está preocupado com os mais pobres. Isso daqui no final do dia deve ser o seguinte. Lula não é bobo. Ele sabe que se desvincular o mínimo do BPC... ele sabe se cortar o piso da saúde, cortar o piso da educação, que é que a Globo está defendendo, que o mercado está defendendo. Quem vai reclamar vai ser a base de eleitores dele. E ele sabe, peraí, eu sou vassalo de vocês, eu faço tudo que vocês mandam, mas eu ainda preciso de votos para me manter no poder, né? Não sei, pelo menos eu acho que o Lula precisa de votos. Existem divergências em relação a isso, né? Então aí vai soltando um pedacinho aqui, um pedacinho acolá, um pedacinho aqui, um pedacinho acolá. Aí vem essa. Vai montando a história. Essa é boa. Ó, aliados de Lula defendem antecipar indicação ao Banco Central para frear a disparada do dólar. Tá. O Lula, ele avisa desde já quem vai ser o indicado dele. E aí o dólar vai parar de subir. Por quê? Porque o indicado Lula vai ser um cara bom. É tipo isso, né? Vai indicar que o Lula vai ser um ortodoxo. Um anjo. Vai seguir a linha do Meirelles, o Baixo, o Arida, Armínio Fraga, Gustavo Franco. Então ele é um anjo. Tá no caminho certo. Aí você vai ler a nota. Renan Calheiros, que falou com o Estadão, defende o anúncio imediato do próximo presidente do Banco Central.
Tenho defendido essa hipótese em conversas com senadores, ministros e líderes do governo. Na avaliação de Calheiros, antecipar o nome do Banco Central diminuiria tensões e as incertezas. Sob reserva, um ministro do governo Lula falou com o Eduardo Gaia que anunciar Galípolo agora, caso haja a confirmação dessa escolha do presidente, ajudaria o governo a colocar a bola no chão em relação ao mercado financeiro. Peraí. Agora eu não entendi. Não entendi. Peraí. Os petistas nos falaram que Galípolo é o homem dos homens, o escolhido do Lula. O Lula tá reclamando da taxa de juros. Falou que assim que o Roberto Campos sair, vai entrar o Galípolo e vai tudo resolver. Mas os aliados do Lula estão falando, não, se indicar o Galípolo agora, precifica e fica todo mundo em paz. Então, fica parecendo o que quando eu vejo uma coisa dessa? Que às vezes a própria alta do dólar é para o Lula realmente indicar o Galípolo, pela certeza que não vai mudar nada. Porque o Galípolo, inclusive, foi quem votou 100% alinhado ao Roberto Campos Neto. E como o Lauro Jardim nos contou 2 dias atrás, a ideia de nomear o Galípolo para o Banco Central foi do Roberto Campos Neto. O Galípolo era o número 2 do Haddad. O Roberto Campos falou, rapaz, traz o Galípolo. Amigo nosso, vem pra cá. Haddad gostou, levou a ideia pro Lula. O Lula acatou. Informações do Lauro Jardim da Globo. E agora não se indicar o Galípolo resolve. Acho que o medo é não ser o Galípolo. O medo do mercado financeiro é não ser o Galípolo. Que engraçado, né? E o Lula ia mudar tudo. Por isso que eu digo, é um grande teatro. É um grande teatro. O Lula é culpado pelo dólar, mas 200%. Mas ele não é o único. Óbvio que está acontecendo alguma coisa. Em 3 meses, o meu amigo falou, em 3 meses a gente vai saber quem está ganhando. Seja politicamente, seja economicamente. Tem alguém ganhando e não somos nós. Não é o povo. O povo é o único que está perdendo nessa história. Mas pode ter certeza. Porque eu nunca vi isso. Indicar o Galípolo para coisa acalmar. O Galípolo não seria o cara que faria a revolução no Banco Central? Aí vem aqui o Vilimigo, trazendo verdades que incomodam os petistas. O petista está berrando por aí que o Banco Central tem que intervir no câmbio para controlar o dólar. Mal sabe ele que esta decisão está na mão do governo. Quem define a política cambial e a atuação na taxa de câmbio é o CMN. Lá em cima, ó, política cambial. O Conselho Monetário Nacional define o regime cambial ao estabelecer as diretrizes do mercado de câmbio e como o Banco Central deve atuar para assegurar o seu funcionamento adequado. Quem é que compõe o CMN? Simone Tebet, Haddad e Campos Neto. O governo tem 2/3. Lula não quer resolver nada, gente. É tudo uma grande piada. É tudo um grande teatro. Essa história do Lula é tudo uma grande piada, um grande teatro que tem alguém ganhando muito dinheiro e os movimentos políticos estão sendo feitos. Não sei quem tá ganhando. Sei que não sou eu. Sei que não é o povo. Lá vem a Gleice. No mesmo teatrinho do Lula. Mais um dia de ataque especulativo ao real e o Banco Central segue de braços cruzados sem fazer as operações de compra e swap necessárias nesse momento. Irresponsáveis! Aliás, o bolsonarista Campos Neto deve estar aplaudindo o ataque que ele mesmo desencadeou, falando o que não podia sobre questões fiscais. Mas a moda na mídia é botar a culpa nas falas do Lula. Aí o Tatu no Toco, que é da bolha nacionalista, fala assim pra Gleice: o CMN, o Conselho Monetário Nacional, é formado pelo Haddad, nomeado por Lula, pela Tebet, nomeada por Lula, e Campos Neto. O CMN aprovou por unanimidade a manutenção da meta de inflação. O CMN pode pedir a demissão do Campos Neto no fim do ano, tem indicado do PT, do Banco Central, e o teatro acaba. O teatro vai acabar. E tá chato, sabe? Tá chato já. Só petista compra essa historinha furada que o Lula está sofrendo ataques especulativos e o Banco Central não faz nada. Tá na mão do Lula resolver, cara. Vai e resolve. É o presidente, é o mago da política, né? É o camisa 10. Aí trazer aqui, ó,
Foi ministro do Lula. Acho que também foi ministro da Dilma, né? Ministro do Lula e da Dilma, do Rebelo. Da Dilma, com certeza. Foi da época das Olimpíadas. Desculpa. Da Copa. Se liga aqui, ó. O sistema financeiro, claro que tem um peso muito grande. É a Faria Lima que comanda de fato o país. Não tenhamos ilusão. Quem comanda de fato o Brasil é a Faria Lima, são esses grandes executivos. Você vai nesses programas de economia, não tem um industrial falando que produz isso, produz aquilo, produz nada. É só economista dos bancos falando sobre economia. Monopolizaram o debate, monopolizaram a orientação política. O presidente Lula reclamou dos juros. A taxa de juros foi mantida por unanimidade, inclusive pelos que ele indicou para o Conselho do Banco Central. Pessoal, não vamos nos iludir, tá certo? Ele disse, não, está trabalhando para não sei quem, para não sei quem. Se está trabalhando para não sei quem, continua trabalhando, porque está lá. Agora é o seguinte, Eu sei como é. Eu tenho que me segurar também, Aldo. Tenho que me segurar também pra não rir, porque é um teatro, né? É chato. Sabe? É uma piada de muito mau gosto. De muito mau gosto. Tá aí no Lula, o dólar. E tá lá o petista gritando. Ai, o Campos Neto, bolsonarista. Ah, Jesus, velho. É de doer. Agora ele traz um ponto, saindo nessa questão do Lula, ele trouxe um ponto interessante. Realmente, quando você abre essas notícias das questões econômicas, esses debates, é sempre, não, porque a gente aqui tá pensando num programa, esse programa pode trazer investimento estrangeiro, não sei quantos bi, não sei o que lá, crescer tanto, a gente pode crescer, papapá, fazer um IPO da empresa, listar, né, os novos IPO, coisa, captação, não sei o que, isso, valorização de sei que lá, dividendos aqui, ninguém fala de, não, olha, vamos montar uma fábrica, que nossa fábrica vai produzir tal coisa, que tal coisa vai gerar, sei lá, tantas peças, tantos produtos por ano, que vai vender, que vai gerar tantos empregos. Não, ninguém quer saber disso. Ele realmente tem um ponto. Só virou uma financiarização do debate econômico. É só indicadores, não existe produto, não existe um debate sobre produtividade, geração de riqueza, esquece. Esquece. Vamos vender o Brasil e os executivos, não sei, eles vão fazer o dinheiro brotar da compra e venda de ações. Mas vamos continuar. Começamos a falar dos bancos, o papel deles na economia do Brasil, e o papel dos bancos é muito mais profundo, mas a gente vai voltar a falar mais dos bancos já já. Só para fazer uma pequena quebra, pra gente voltar um tiquinho no tempo, para falar um pouco de banqueiros, que são liberais sua grande parte do tempo. Começando aqui, ontem Roberto Campos Neto estava no evento do Banco Central Europeu, ao lado do Jerome Powell e Christine Lagarde, né, que é a presidente do Banco Central Europeu. E aí, falando lá, para provar que ele é independente, ele usou um argumento ótimo para provar que ele é independente de Bolsonaro. Gente, olha só, não existe independência. Não existe ninguém independente. Só a única pessoa independente desse planeta Terra é o ermitão que mora no meio do mato, sozinho. Só esse. Esse é o único cara independente que existe. O ermitão que mora no meio do mato. Que ele não tem energia elétrica, ele não tem telefone, ele não tem internet, não tem água. Ele se vira no meio da selva. É o Mowgli, o menino lobo. Esse é a única pessoa independente na face da Terra. O resto, todo mundo depende de alguém. Todo mundo tem alguém que presta esclarecimentos, tem preocupações. Roberto Campos Neto é um banqueiro que ele está no Banco Central, vai acabar o mandato. Assim que acabar, ele vai voltar a trabalhar em iniciativa privada. Se ele aprontasse, como qualquer outra pessoa que ocupasse a cadeira do Banco Central, né, aprontasse, na hora que saísse, fosse pro mercado, pode ter certeza, teria porta fechada em diversos locais. Tu já imaginou tu no Banco Central, tu toma alguma medida que tu prejudica, sei lá, vários bancos, tu acha que tu ia sair depois, não, vou te contratar, tu foi safado comigo, mas eu vou te dar uma segunda chance. Não existe independência total, você é dependente de alguém. Aí o Roberto Campos Neto, para provar a independência de Bolsonaro, isso ele conseguiu. Ele disse, não, que no ano de eleição, tiramos os juros do Brasil de 2 para 13,75, o maior da história. Nenhum país nunca fez isso. Realmente, né? Você é independente de Bolsonaro. Você não tem nenhum alinhamento, né? Nenhuma preocupação com nada. Você fez lá o seu papel com suas visões econômicas
Eu não acho que a economia ela é anjos versus demônios, né? Onde os anjos é quem concorda com o PC Arida, Pedro Malan, toda aquela turma dos pais do real, da turma do FHC, os economistas tucanos, e quem discorda deles são os vilões. Eu não acho que o mundo é assim. Mas enfim, ele tomou lá diante dos critérios dele. Tem várias escolas de economia. Aí o Campos Neto, nesse discurso, ele prova que é independente de Bolsonaro, ele depende de quem eu não sei, e ele diz que o importante, ele gosta de dizer que temos que nos afastar da arena política. Ah, beleza. Mas o Renato resumiu muito bem, né? Ele disse, não, a gente tem que se afastar, né? Da arena política, tentar continuar com um trabalho técnico, muito técnico. Aí o Renato fala, rapaz, na opinião de Campos Neto, o Banco Central deve se afastar de temas políticos. Mas foi na gestão dele que a agenda ESG avançou de forma avassaladora no mercado financeiro e também no Banco Central. Foi na gestão dele que a Febraban, por exemplo, pôs a nova regrinha, empréstimos, em relação à questão de frigoríficos, depois outras regras também. E o Banco Central não fala nada. Né? E ele está lá preocupado em fazer metade de carbono no Banco Central, o papel do Banco Central agora, essa questão da agenda climática. Mas se você perguntar para ele, ele vai falar que isso tudo é técnico, né? Beleza. Com base nisso aí do Campos Neto, vamos dar mais um break para falar de Petrobras. Olha a notícia de cima, olha a notícia de baixo. E a gente vai voltar no tempo para falar da era Bolsonaro. Gasolina ultrapassa R$ 7,00 em alguns estados. Veja os preços mais altos. A gasolina está subindo, mas não está subindo tanto. A gasolina poderia estar mais cara. E graças a Deus que não está. Graças a Deus que a gasolina não está mais cara. Porque, meu amigo, eu não desejo que o povo brasileiro sofra mais. Agora, olha o que o Poder 360 diz. Se tu acha que está caro, poderia estar muito mais caro. Porque o dólar eleva a defasagem da Petrobras e impacta refinarias privadas. Preços dos combustíveis da estatal estão quase 20% abaixo das cotações internacionais. O valor praticado tem inviabilizado agentes privados. E essa decisão aqui ela é bem profunda e abre diversas discussões. E por que eu quis colocar essas duas notícias, uma abaixo da outra, falar de defasagem, falar que, graças a Deus, que o preço está defasado, que o povo não está pagando por isso. Vamos voltar no tempo. Ano de eleição, como o Roberto Campos aí falou, né? Levantou, jogou o juro lá em cima. Para mostrar que é independente de Bolsonaro. O que aconteceu desde a última vez que Bolsonaro interveio na Petrobras? Essa nota de 6 de maio de 2022 saiu na Veja. A nota da Larissa Quintino falava assim, ó. O presidente Jair Bolsonaro subiu o tom contra a Petrobras na sua tradicional live de quinta-feira. E para quem não viu as críticas, ele achou por bem reafirmá-las por escrito. Na manhã desta sexta-feira, dia 7, o perfil de Bolsonaro no Twitter fez um resumo de tudo o que ele disse, enfatizando inclusive os termos absurdo, né, abusivo, uma violação, usados para criticar o lucro da petroleira. Os ataques à estatal ocorrem menos de 2 meses depois da companhia ter trocado de presidente após duras críticas de Bolsonaro à política de preços adotada. A gente está falando da gasolina alta, de defasagem. Então ele vai chegar. Na mesma nota, falava depois, nas críticas, Bolsonaro cita o papel social das empresas estatais e sociedades de economia mista previsto na Constituição e até mesmo citando uma pesquisa, sem dizer qual, afirmando que 70% das pessoas são favoráveis que o governo interfira na Petrobras. Eu acho que é 100%. Eu acho que qualquer brasileiro, tirando os acionistas, né, e o mercado financeiro, quer pagar barato no combustível. O pobre quer pagar barato no combustível. Em quase 4 anos de mandato, a companhia já trocou de presidente por 2 vezes e as ameaças de Bolsonaro vão contra a agenda liberal que o elegeu em 2018 e até mesmo contra sua eventual retórica de privatização da companhia. Aspas para Bolsonaro. A Petrobras não é uma estatal, é uma economia mista. Eu sei que deve satisfação a acionista, eu sei disso. Agora, que acionistas são esses?
em grande parte, são empresas de fundo de pensão dos Estados Unidos. Nós, com o sacrifício do povo brasileiro, estamos mantendo pensões gordas fora do Brasil. Disse Bolsonaro durante live, distorcendo a própria agenda econômica que o levou ao Planalto. Esse foi o tweet de Bolsonaro, em 6 de maio de 22. O presidente fez um apelo para que a Petrobras não implemente um novo ajuste nos preços dos derivados e classificou como absurdo, de violência abusiva, o lucro da empresa. O presidente voltou a lembrar que zerou os impostos federais sobre o óleo e o diesel. O resumo da live de Bolsonaro. Jair Bolsonaro, a Petrobras não pode quebrar o Brasil. Bolsonaro comentou pesquisa de opinião que afirma que 70% dos entrevistados são favoráveis à intervenção do governo federal na Petrobras. O presidente descartou uma intervenção na empresa, mas chamou de crime o lucro da Petrobras chegar a 40 bilhões em um período de crise como o atual. Citando a Shell, a BP, Bolsonaro disse que essas empresas têm um lucro em torno de 10%, enquanto a companhia tem um lucro de 30%. Por que a Petrobras tem que ter um lucro maior do que a empresa privada? Bolsonaro afirmou que se houver mais um aumento dos combustíveis, o Brasil vai quebrar. Na época que isso aconteceu, dia 16, Desculpa, na época não, um pouco antes. Só para falar de defasagem, esse post aqui do Rafael Gloves, com esse gráfico, explica um pouco da defasagem. Aqui, na era Lula, estamos vendo o preço do óleo o preço... Vamos lá, respira. Na era Lula, estamos vendo o dólar subir e com o dólar subindo, o preço do diesel, petróleo, da gasolina aumenta de importação, porque o dólar subiu. Na era Bolsonaro, tivemos um momento lá em março que o preço do barril de petróleo caiu e a Petrobras não abaixava. Na era Lula, o dólar sobe, ou seja, fica mais caro e o preço não aumenta. Na era Bolsonaro, o preço estava baixando e a gasolina não abaixava. Olha a boa vontade da Petrobras com Lula e olha a má vontade da Petrobras com Bolsonaro. O Rafael Globo falava, enquanto isso, Silvio Luna e companhia jogam gamão na sede da Petrobras. E eu falava, rapaz, tá na hora de baixar essa gasolina, né? O preço baixou do petróleo. Por que não baixa? Cadê a paridade? Só funciona para subir o preço? É o que se questionava. Aí, vindo para este ano, em março de 2023, nós abordamos essa questão dos dividendos da Petrobras e o lucro. Tem um capítulo específico lá no Atlas. No tema economia tem um capítulo chamado A Petrobras e os Dividendos. Nesse capítulo tem uma tabelinha que está lá em cima que mostra a relação de investimento e dividendo, mostrando que nenhuma empresa no planeta Terra paga tanto dividendo proporcionalmente como a Petrobras, e nem em valores absolutos. Nem em valores absolutos, nem em valores proporcionais. Em valores absolutos, o segundo lugar que mais paga dividendo no mundo é a ExxonMobil, 12,66. A Shell, que Bolsonaro citou, 8,2, isso aqui em bilhão, e a BP, 7,36. Em valores proporcionais, a Petrobras paga para cada investido 2,33 de dividendo. Vamos pensar em real. Para cada R$1 que a Petrobras coloca em investimento, ela paga R$2,33 para os investidores. O segundo lugar também é a ExxonMobil. Para cada R$1 investido, eles pagam 78 centavos. A Shell e a BP, que Bolsonaro citou, para cada R$1 investido, a Shell paga 39 centavos de dividendo. E para cada R$1 investido, a BP paga 34 centavos de dividendo. Essa é a relação. Onde é que você está querendo chegar aqui? Aqui, ó. 40 bilhões para político, 16 bipartista, 17 bilhões para Oi. E pobre comendo pé de galinha. TCU e governo planejam dar desconto de até 17 bilhões para Oi. E já teve desconto das multas, né?
disputas dos campeões nacionais, lá da Lava Jato. Onde é que você quer chegar aqui? Aqui, ó. Governo Lula deve pagar até 30 bilhões em emendas antes das eleições. Maior valor da história. Na era Lula, o que nós observamos é uma convergência. Uma convergência de quem tem a caneta. De diversos órgãos governamentais. De diversos órgãos, né, federais, de estatais. Todos com a caneta nadando na mesma direção. Não era Bolsonaro. O cara tava implorando. Pelo amor de Deus. Não. Vê a Petrobras. A Petrobras não explora a margem equatorial porque o Lula não deixa. Bolsonaro pedia. Pelo amor de Deus, cara. Pensa no mais pobre. Sabe? Eu sei que tem que dar lucro, mas tem que dar mais lucro do que as empresas privadas. No momento que o mundo está vivendo. É um setor estratégico. O mundo precisa de energia. Energia impacta toda a cadeia. É questão de competitividade, até para ter um produto mais barato. Frente a outros mercados. Não. Não. Como é que a imprensa narra? Bolsonaro tá atacando a Petrobras. Bom, pra mim não. Pra mim, Bolsonaro tá salvando o povo. Por que a gente não pode trocar o ataque por defesa? Bolsonaro tá defendendo a população. Bolsonaro tá defendendo a população, o povo brasileiro. Ataque especulativo é aquilo ali. Aquilo ali que tava acontecendo. Vocês estão entendendo? Aí você vê, aí Bolsonaro está atacando a agenda liberal que o elegeu. Eu não acho que Bolsonaro era liberal. Bolsonaro, inclusive, ele foi extremamente criticado de 2016 a 2018 por não ser liberal, por ser um estatista. Agora, óbvio, voltando para essa questão, gasolina, petróleo, ela é mais complexa. Enquanto você precisa importar gasolina, diesel, derivados diversos, você não pode ter o preço que você quiser. Porque pensa o seguinte, vamos botar um cenário hipotético, muito hipotético. Se a Petrobras vendesse gasolina a R$3, ela conseguiria pagar todos os seus custos, ter um dinheiro para dividendo, ter dinheiro para manutenção, ter dinheiro para volume de pesquisa e uma gordurinha de caixa para alguma emergência, a R$3. Só que ela só consegue produzir 80%. Aí tem 20% que precisa importar. O cara que vai importar a 6. Quem que vai querer importar a 6? Quem que vai querer botar gasolina a 7, sabendo que a Petrobras está vendendo de 3? Todo mundo vai correr para comprar de 3, quando acabar alguém vai ficar chupando o dedo. Ninguém vai querer. Vai ser a maior confusão. Vai ter algum tipo de maluquice. Vão comprar. Vai ter um fornecedor grande, vai comprar tanque. Vai ser uma maluquice. Vai ter algum tipo de briga, porque o valor é muito diferente. Como é que a gente pode sanar esse problema sendo autossuficiente na produção de gasolina, de diesel e todos os derivados da cadeia de energia? São os assuntos que a gente deveria estar discutindo. Não. A gente está discutindo o teatro do Lula em relação ao dólar. Essa questão da Petrobras mesmo, eu nem me atentei na era Bolsonaro. Não me atentei. Algumas coisas que passava, a minha indignação era, pô, cara, por que a gasolina não abaixa? E eu não fazia a próxima pergunta. Eu não tentava aprofundar na situação. Se eu pudesse ter feito algo diferente, eu teria feito ainda mais, o velho Bolsonaro. E por isso que eu falo pra vocês hoje, eu falo, gente, revisitando algumas coisas no passado, eu digo, rapaz, agora eu entendo. Porque eu via algumas pessoas, área política, empresariado, o próprio governo, falando que às vezes as brigas internas... E aí, como as coisas no Brasil, é sempre a dicotomia. É como se a briga interna no governo fosse assim, não. A ala ideológica contra a ala militar, e acabou. Ou o centrão junto com os militares, como se fosse uma coisa só. Quando a vida humana, ela não é apenas dois lados. Não é os ortodoxos versus heterodoxos. É mais complicado. Tinha uma briga, inclusive nessa questão econômica, um choque de ideias entre o setor liberal que estava dentro do governo e outros setores que tinham uma visão diferente. Olhando para trás hoje, lembrando, sei lá, quando o Guedes chamou o Rogério Marinho, atacou, foi um ataque, o ministro gastador. Rogério Marinho preocupado em entregar umas obras, fazer algumas coisas, né, deixar um certo legado, beleza. O Guedes também tem a preocupação dele, né, uma austeridade, tudo bem, mas você via... Tinha essas tensões. Tô colocando aqui para exemplificar, não vou falar quem estava certo, quem estava errado, mas só a critério de exemplificar, porque esse caso é bem noticiado na época, né? O ministro, o gastador. Ficou bem claro, existia uma tensão. E quantas vezes, vamos pegar o próprio caso do Guedes, só a critério de exemplo.
Ai, se Bolsonaro demitiu o Guedes, o governo acabou. Melhor, pra não falar da economia. Porque foi o que aconteceu. Aí, se Bolsonaro demitiu o Moro, o governo acabou. Quando o Bolsonaro demitiu o Moro, minha Nossa Senhora, que teve gente que tremeu, que quase foi e voltou. Foi uma galera, bicho. Foi uma galera. Foi uma galera. Então, vejam como são as coisas. Não era Lula, todo mundo rema na mesma direção. Não era Bolsonaro, cada um remava numa direção diferente. Cada um remava na direção diferente. Aí se fala tanto, temos que unir a direita, temos que unir a direita, temos que unir a direita. Quando tava lá, o cara tava remando sozinho. Cadê o apoio dos governadores naquela época? Vai ver se os governadores de esquerda não tá apoiando o Lula. Não tá botando pra frente. O Lula vai, tem estrutura, tem isso, tem aquilo, tem evento. Pra ir não falta. Falta público. Não tem gente. Não tem gente. Mas os eventos estão lá. Tá rodando, a máquina roda lisinha. Lisinha. Então assim, a gente reclama às vezes de muita coisa, a gente não faz a próxima pergunta, o próximo passo, olhar as coisas num contexto um pouco mais amplo. Nada é tão simples e ao mesmo tempo nada é impossível e tão complicado para ser entendido. A gente tem que aprofundar um pouquinho esses debates, as questões. Por isso que eu digo para vocês hoje, 100% antiliberal, irmão. Tô fora desse papo aí. No final do dia, na prática, na hora de botar no papel, tá dando errado. Tá dando errado. Tá dando errado. Eu sou engenheiro. Minha mãe ontem tava com o computador, não conseguia ligar. Ela fazia, ela tirava o cabo, botava o cabo. Tirava o cabo, botava o cabo. Eu tava aqui nervoso gravando um vídeo, eu falei, meu Deus do céu. Aí terminou, eu falei, minha mãe, ela, não, porque tu botou aqui, a luz ligou. Eu falei, minha mãe, a luz ligou, o computador ligou? Não, a luz ligou e apagou. Não adianta você ficar tirando e botando no cabo e achando que o computador vai funcionar. Você tem que começar a isolar o problema. Troca o cabo. Vê primeiro se o cabo tá funcionando. Né? Primeiro, checa o cabo. Pronto. Não é o cabo? Pronto, vai pro próximo. É o segundo cabo? É o hub que conecta? Porque ela usa para um monitor extra, né? O notebook um monitor extra. Pra escrever o Atlas, né? Deixa os slides de um lado, escreve no outro do outro. Vê se é o hub. Não é o hub, vê se é o carregador. Vai isolando, vai vendo as coisas. Agora, ficar na mesma insistência, na mesma coisa, e achar que a gente vai ter um resultado diferente, não vai. A gente tá, repetindo as mesmas coisas que acontecem no Brasil há mais de 50 anos, há duas centenas de anos. Desde proclamação da República, desde da independência. Os mesmos grupos, as mesmas famílias. Nossa, é uma repetição. E as pessoas às vezes não acordam. Não acordam, não tentam entender. Olha aqui, ó. Pra gente ir pra uma viagem um pouco antes no tempo. Cadê o plano de governo? Cadê o governo? Cadê a moralização? Cadê o fim da mamata? Cadê o dólar R$2? Cadê a inteligência? Pois é, né? Aí o Joaquim Teixeira diz, mais um artista plano do barco. Isso aqui é de 2020. Cadê o plano do Lula, hein, Adnet? Cadê o governo? Cadê a moralização? Eu tenho certeza, quem acompanhou o governo do Bolsonaro viu. Muita coisa foi proposta. Muita coisa não andou. Inclusive, assim, coisa básica, tipo, carteira da estudante de graça. O Maia deixou caducar. Eram umas coisas assim absurdas, né? Que eu falava, meu Deus do céu, nem em votação entrava. Aí, pra falar disso, de artistas, de planos, voltando um pouco a mais, eu falei que a gente ia voltar a falar de bancos. Tava aí, passando no Twitter ontem. E aí, uma coisa que aconteceu quando eu já era nascido, era novinho, tinha 9 anos, no anos 2000, cravado. Uma reportagem do Fantástico. Lá vai o Henrique Soldani. O Henrique Soldani tá demais, viu? Ele fez umas matérias aí contra o Itaú. O Itaú vai te pegar, irmão. Se eu fosse tu, eu ficava na moita, viu? Se liga nisso aqui. O Ministério Público do Rio de Janeiro anunciou hoje que vai investigar a ligação entre o cineasta João Moreira Salles e o traficante Marcinho VP. O Jornal Nacional mostrou ontem que o cineasta mantinha contato e dava uma ajuda em dinheiro ao traficante. João Moreira Salles pode ser denunciado por crime de favorecimento se ficar provado que contribuiu para que Marcinho VP não fosse preso. A pena vai de 1 a 6 meses de prisão. O repórter Caco Barcelos conversou com o traficante Marcinho VP, um dos bandidos mais procurados pela polícia do Rio. Conheci Márcio Amaro de Oliveira, o Marcinho VP, na cadeia em 96, uma semana antes da fuga que impressionou pela ousadia. No meio de um tiroteio, ele rompeu o cerco da polícia
e escapou da carceragem do prédio que concentra várias delegacias do Rio de Janeiro. Desde março do ano passado, quando comecei a escrever um livro sobre o tráfico e a vida nos morros do Rio, temos mantido contatos pessoais e telefônicos no Brasil e fora do país. Nossa última conversa foi por telefone na noite de sexta-feira. Marcinho VP ligou, naturalmente sem dizer de onde estava falando, e gravou essa entrevista. Por que você saiu do Brasil? Eu saí do Brasil na intenção de entender o que está acontecendo na América Latina também, porque a minha visão é ampla a esse respeito. E eu quero entender por que está acontecendo isso e quais as condições que se tem para poder falar e se explicar melhor para a sociedade. É isso. Como é que fica o seu futuro, Márcio? Eu pretendo acabar de escrever o livro e pretendo fazer um movimento social revolucionário por favelania no Rio de Janeiro e implantar em todo o Brasil. Como você está conseguindo viver sem dinheiro? Tem várias pessoas da sociedade que ainda assim me apoiam. Tem várias pessoas da sociedade que querem ver um futuro melhor. Como o João Salles, tem vários tipos de amizades também, como cantores, como músicos, como poetas, como escritores, como pensadores da época, como próprios jornalistas. As pessoas querem achar soluções. Um dos maiores danadinhos que já passaram na história desse Brasil, que comandava o morro. Você lembra que o Michael Jackson veio do Brasil, fez um clipe? Teve que negociar com ele, viu? Aí o Caco Barcelos perguntava, mas como é que tu se mantém? Não, porque tem alguém que me ajuda. Como o João Salles, né? Tenho vários tipos de amizade e tava querendo implementar um movimento revolucionário no Brasil. Aí eu fui atrás dessa história, eu falei, não é possível uma coisa dessa. Mas se saiu na Globo é verdade, né? Pois bem, aqui eu saio da Folha de São Paulo. Uma versão lá do Cotidiano. A matéria dos 2000 era feião, assim, na internet, o primórdio da internet. Olha como as coisas se repetem, gente. Olha como as coisas se repetem. A gente precisa quebrar esse ciclo. Lins e Silva anuncia que defenderá Moreira Salles. O criminalista Evandro Lins e Silva, de 88 anos, anunciou na quarta-feira que irá defender o cineasta João Moreira Salles. O documentarista é acusado de facilitar a fuga de um foragido da polícia, o criminoso Márcio Amado de Oliveira, Marcinho VP. Esse aqui não é o pai do rap agora, não, porque tem dois Marcinho VP na história do Brasil. O motivo da acusação é que o cineasta mandou pro Marcinho VP, durante uma parte do ano passado, que estava escondido na Argentina, uma ajuda de custo. O dinheiro seria dado para Marcinho VP para que ele escrevesse um livro sobre sua vida. Marcinho VP e Salles se conheceram quando o diretor fazia o documentário Notícias de um Conflito Particular, com gravações no Morro da Dona Marta, onde Marcinho morava. O filme foi premiado em festivais no Brasil e na Europa. É o mesmo padrão. Todos os festivais, é só esse tipo de filme que o Brasil produz. E sempre ganha um prêmio. O criminoso foi preso na semana passada e depois na CPI do narcotráfico. Ele ficou conhecido nacionalmente como dominava o crime no morro e cobrou pedágio do Michael Jackson, que gravou um clipe no local. Salles é da família dos donos do Banco Unibanco. O irmão dele, Walter Salles Jr., é diretor do filme Central do Brasil, que foi indicado para o Oscar de 99. Segundo a denúncia do antropólogo Luiz Eduardo Soares, ex-coordenador de segurança do governo do estado do Rio de Janeiro. Veja só, era o governo Garotinho. O secretário de segurança é um polícia antropólogo. Por que o Rio de Janeiro dá errado? Não sei. Não faço ideia. Mas, enfim, segundo o antropólogo, que era ex-coordenador de segurança do estado do Rio de Janeiro, as autoridades do Rio já sabiam desde o começo do ano da ajuda de custo dada pelo documentarista, por Marcinho VP. Soares falou na entrevista ao programa Roda Viva. Olha, a imprensa entrou em campo. Leva o Soares no Roda Viva. O Soares vai no Roda Viva. Ele no Roda Viva diz que foi o próprio Salles que foi os governantes fluminenses contar sobre o dinheiro. Na época, ele já temia que esta bolsa fosse mal interpretada. Olha só, a Bulgaria foi no Roda Viva, já clarificou os assuntos, clareou os assuntos. Foi o Moreirinha. Rapaz, não seja mal entendido. Ele não fez nada demais.
Aí, como as coisas são cíclicas e repetitivas, o antropólogo acusa seus ex-colegas de governo de, na época, terem apoiado o cineasta e depois, quando ele contou sobre o assunto à imprensa, terem mudado de posição. Esse pessoal que tá criticando ele, mentira! Eles apoiavam ele naquela época. Será mesmo? Será? Será? Ou será que essa é a narrativa que foi vendida na imprensa? A gente não sabe, né? Não vai saber nunca. E aí o advogado, que assumiu o caso aí do Moreira Salles, havia coordenado recentemente, na época, a defesa do líder do MST, José Rainha, que tá aí até hoje criando confusão. Envolvido em escândalos no ano passado, tá relatado no Atlas, inclusive. Ele era acusado de participar do tirar a vida de um fazendeiro. O Rainha foi inocentado. Aí eu falei, rapaz, que história é essa? Não acredito. Aí fui atrás de mais informações. Aí achei aqui a nota de 27 de setembro de 2010, escrita pelo dono do Conjur, que é o Márcio Chaé. Aí o Chaé fala o seguinte, né? Garotinho conta história de banqueiro e do Marcinho VP. O ex-governador do Rio, Antônio Garotinho, promete lançar um livro de autooctanagem assim que passar as eleições. O livro resgata um momento dramático da vida política de Garotinho, quando a polícia, sob seu comando, abriu investigação contra o banqueiro, João Moreira Salles. O acionista do Unibanco foi acusado de emprestar um jatinho da família para a fuga do Marcinho VP, a quem financiou enquanto esteve foragido. Até esse episódio, lembra o ex-governador, a imprensa o paparicava. Garotinho, garotinho, ai garotinho lindo. Aí teve esse episódio, eita, virou bolsonarista. Aí virou bolsonarista, recebeu a marca, o selo do mal. Mas quando os telefonemas entre Moreira Salles e o Marcinho VP apareceram, a relação azedou. Aspas, sofreu uma pressão terrível para que ele nem fosse depor. Relata Garotinho. Em entrevista à revista Isto É, o atual candidato a deputado federal atribui a esse cerco a sua derrota na eleição presidencial que garantiu o primeiro mandato a Lula. Peraí. Em entrevista, o Garotinho atribuiu esse cerco da imprensa a sua derrota na eleição presidencial que garantiu o primeiro mandato a Lula. O ex-governador terminou a campanha com 15 milhões de votos. O cerco implacável, diz, foi movido pelos bancos. E como eles têm muito poder e influência enorme na maior parte da mídia, toda a imprensa do Rio de Janeiro, lideradas pelas organizações Globo, passou a trabalhar contra ele. Eu não sei se é verdade, mas difícil. Com o que a gente vê hoje, né? Como a Globo age em prol do Lula, eu não acho que seria impossível. O Garotinho deve estar mentindo. Mas a história é engraçada, viu? Marcinho VP foi um dos mais danadinhos da história dos Morros Cariocas. Era dele o comando do Morro Dona Marta. Foi ele que negociou autorização para Michael Jackson gravar um videoclipe. Moreira Salles fez o mesmo para produzir um documentário no lugar, viraram amigos. Para a polícia, no entanto, ajudar um criminoso em fuga, inclusive com ajuda financeira, já que as fontes de receita do criminoso haviam sido cortadas, caracterizaria associação para o tráfico. Na mídia, o caso teria sido virtualmente abafado. As notícias do episódio mostraram um cineasta idealista que ajudou um jovem morador da favela, vítima da sociedade, a afastar-se do crime. As remessas de $1.200 mensais feitas para o condenado foragido seriam para estimular o criminoso a escrever um livro sobre sua vida de oprimido. Abre aspas. Mentira! Afirma Garotinho. Essa história do livro foi criada para evitar que ele fosse preso. A polícia não encontrou uma única menção a livro nos grampos feitos legalmente. A natureza da relação entre os dois não foi desvendada no processo. Em seu depoimento à polícia, João Moreira Salles, que sabia de cada esconderijo de Marcinho VP durante o período que ele fugia, admitiu saber antecipadamente de um conflito que ia ter no Morro da Dona Marta que redundou no massacre, quando o grupo rival do seu protegido invadiu o lugar, mas negou que o jato Falcon 10, prefixo PT-LVD, pertencente à família Moreira Salles, tivesse sido usado para tirar o criminoso do alcance da polícia. Um dos interesses de fuga fora um hotel em Buenos Aires. Olha agora. Agora vai ficar engraçado. O jatinho não é meu. Não, nunca emprestei o jatinho. Você nunca emprestou o jatinho?
Pelo que se lê no inquérito desarquivado, tá ali as 5 partes disponíveis para quem quiser ler os PDFs grandes. Pelo que se lê no inquérito, a Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro solicitou à Aeronáutica os planos de voo da aeronave com os nomes dos passageiros. Seria a forma simples e rápida de tirar dúvida. Mas não foi atendida. Mas como assim não atendeu? Como assim não atenderam o pedido da polícia? Pô, Aeronáutica! Pô, Aeronáutica! Rapaz, que onda é essa? O chefe de gabinete do Comando da Aeronáutica não forneceu as informações. Mas como assim? E pode? 3 meses depois de receber o pedido, os militares disseram que os arquivos não contemplam todas as indagações solicitadas, além do que os dados são arquivados por um período de 6 meses, depois descartados. O ofício de resposta termina por indicar Infraero para mais informações. Que engraçado, viu, rapaz? Que engraçado. Mas assim, o VP, né? VP da 2003, em Bangu 3, por seus próprios colegas, deixou para trás 6 inquéritos por tirar a vida de outras pessoas. João Moreira Salles abriu empresa de consultoria empresarial que lançou a revista literária Piauí. Sabe debaixo de qual portal de notícias a revista Piauí está hospedada? UOL, a do pé de galinha. Que coincidência, viu? Rapaz. Aí eu fui atrás de um pouco mais de história, né? Jornal do Brasil, 28 de fevereiro de 2000. Tá meio pequena a manchete, porque a manchete é bem longa, né? Mas é de jornal. Aí eu compactei, porque eu só queria esse parágrafo para falar assim, ó. Contador afirma que envio de verba a Marcinho não configurou delito, mas não sabe se grampo foi ilegal. Grampeado, né? Era bom saber o que foi que aconteceu, mas enfim. Ai. Em dezembro, após a descoberta que estava sendo investigado pela polícia por sua relação com o VP, João Moreira Salles recorreu imediatamente ao coordenador estadual de segurança pública, o sociólogo, não é mais antropólogo, deve ser a mesma coisa, o sociólogo Luiz Eduardo Soares, aquele que foi no Roda Viva defendê-lo. Ah, pai. Ô, Brasil! Como eu já vi esse filme tantas vezes, né? Mas eu sempre me surpreendo. Aí em 29 de fevereiro de 2000, Estratégia Esperta. Essa coluna aqui é do Márcio Humberto. Eu já da Band, eu me acho fisionomicamente parecido com ele. Tem um bigodinho assim. Não é tão bonito, não é muito bonito, né? A gente é meio feio. Cláudio Humberto escreveu isso aqui, ó. Estratégia Esperta. É dado como certo no governo do Rio que o cineasta riquinho João Moreira Salles decidiu tornar público seu relacionamento com o Marcinho VP porque ficou com medo de que suas conversas com o bandido grampeadas pela polícia fossem desvirtuadas. A estratégia de antecipar-se foi esperta, mas Riquinho não escapará de uma intimação para depor na polícia. Aí, quando o Marcinho deixou esse planeta, bateu as botas, o João Moreira Salles chegou a comparecer no velório. Ficou 10 minutos lá. Foi embora. Aí, o tempo passa, o tempo voa. O mesmo Pedro Bial que apresentava o Fantástico é o Pedro Bial que entrevistou o Moreira Salles recentemente, né, na Globo. E tem isso. Quer dizer, nós somos classe média alta, o que seja, brancos, e sabemos que na hora que a gente quer filmar a favela é possível. É possível, né, filmar. Ai, ele é só um bilionário, deve ter um pouco mais de 15 bilhões pra cima. Ele é classe média. Classe média. Nós, classe média, média alta, brancos. Aí você vê a amiga dele. Antes você tinha o Unibanco, tinha o Itaú, aí juntou o Itaú Unibanco. Setúbal com os Moreira Salles, aqui você tem Setúbal, né? Ela fala sobre a culpa de ser rica. Nossa, que culpa, meu Deus! E ela superou. Graças a Deus ela superou essa briga. Oh, meu Deus, obrigado. Meu Deus, coitado dessa mulher, rapaz. E a dona Neca? É quem tava fazendo a campanha da Simone Tebet. Em 2014, dona Neca tava na campanha da Marina. Se eu não me engano, ela tá no conselhão do Lula. Tô até na dúvida, não vou falar. Mas não é difícil também não, tá não. Gente, são as mesmas pessoas.
Esse daqui é o pensamento ortodoxo da economia brasileira, são os liberais. Esses são os liberais. Sem perturbar, esses são os liberais. É a mesma coisa. Essa é a turma aí que reclama dos ataques de Bolsonaro à Petrobras. E tem que quebrar esse ciclo, bicho. E quando não quebrar esse ciclo, a gente vai rodar e parar no mesmo lugar. São as mesmas histórias. Isso aconteceu em 2000. Talvez os mais velhos e que moram no Rio de Janeiro vão lembrar disso. Eu não lembrava. Minha mãe também não sabia. Perguntei pra ela lembrar essa história, eu não lembrava. Sabia que não dá pra comentar sobre outros temas. E o tema da França tinha uns cuidados que ia fazer um sentido, uma complementariedade do que tá acontecendo. Mas voltemos agora. Segundo, terceiro e quarto. Questão de banco. Questão de indicações. Os nomes que giram. Sabe o avô do Roberto Campos Neto? O Roberto Campos? Ele entra pra essa vida política, coisa, pelas mãos do Walter Moreira Salles. O pai do João Moreira Salles. Foi assim que o Roberto Campos começou virando diplomata nos Estados Unidos. É a mesma coisa, gente. Roberto Campos escrevia na Globo, que defendia a Globo, que era tido como parceiro da Globo, que nas páginas da Globo, em suas colunas, acusou os militares do nacional palhacismo, porque os militares não eram a favor do projeto do Instituto Hudson, que 85% do orçamento do Instituto vinha do Pentágono, como a própria mídia informava, né? Inclusive a matéria do Ricardo Noblar da revista Manchete, não vou cravar, tem que voltar no dossiê, acho que foi em julho do ano passado, Instituto Hudson. E aí eles queriam dividir a Amazônia em rios. Rio já é fronteira natural, né? Então, para isso daí precisa dividir, internacionalizar, é um passo. Roberto Campos defendia. O Instituto Hudson, o Herman Kahn, quando veio ao Brasil, foi recebido no aeroporto pelo Roberto Campos. Quando o Herman Kahn lançou o livro, o prefácio do livro era assinado pelo Roberto Campos. O Robert Paneiro, que era o número 2, era amigo do Roberto Campos desde os Estados Unidos. Mas o Roberto Campos, ele é um ortodoxo, liberal, não. O pessoal fala assim, cara, o que é que vocês sabem do Roberto Campos? Por que vocês defendem esse cara? Só porque ele é anti-PT? Só porque ele é anti-PT, a gente tá vendo aí o antipetismo. O mercado é um antipetismo. Que Brasil a gente quer construir? O mesmo antipetismo tava contra Bolsonaro. Precisamos pensar que país nós queremos. E pra mim, tá mais do que claro que enquanto a gente ficar nessa, PT anti-PT, PT anti-PT, PT anti-PT, o principal objetivo é só tirar o Lula, a gente não vai chegar muito longe. E aí, eu precisava comentar sobre a França, para vocês entenderem, o PT anti-PT. Mas a gente vai comentar isso amanhã. Iremos comentar isso amanhã. Um complemento do vídeo de hoje. Por hora eu fico por aqui. Reflita sobre isso. O Brasil. Reflita sobre a Bolsonaro. Isso é por isso que eu digo assim, e é sem passar pano, né? Faltou apoio. Relembrando aquela história do petróleo, aí você entende o comentário que eu digo. Às vezes faltou apoio para diversas medidas. Às vezes faltou apoio. Olhe na luz daquilo ali. Olhe na luz do que a gente levantou. Sobre inclusive algumas agendas que avançaram. A própria questão da agenda verde. A gente comentou em outro momento. Faltou apoio. Faltou um certo entendimento de qual era o plano, qual era o projeto. Eu duvido do Bolsonaro voltando. As coisas seriam como foi. Ganhou experiência. Ganhou muita experiência. Esses 4 anos aí ganhou muita experiência. Formar a equipe, eu duvido que a equipe seria formada da mesma forma. Fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouquinho mais, pode se inscrever no canal. Tem um botão de valeu, tem um peito na descrição e tem um Atlas brasileiro, né? Onde estamos registrando tudo isso em texto, organizado, com os links, para ninguém mais distorcer a história do Brasil. Somente gravar, né? E recuperar, como essa questão aí agora, né? Moreira Salles. Vamos ver até 2026. Até 2026 o Atlas não pode parar, né? Continua apoiando aí. Que eu não vendo a edição, eu vendo o projeto. O cara que assina hoje tem acesso a todos. Até 2026, 48 livros. O que já vai ter contado e resgatado essas histórias um pouco mais antigas, né? Vai dar umas 20 mil páginas. Só desses 4 anos. Vamos lá. Falando que... Eu penso nisso, sabe, um dia. 2027, participei da entrevista. Quem é você? Eu entrei para algum isentão, um podcast da vida. Eu sou esse cara aqui, ó.
editor-chefe desse projeto. Todas essas linhas eu revisei. Algumas eu escrevi. E quem não escreveu, eu passei o roteiro para escrever. Aqui, ó, é com essa propriedade que eu falo, disso daqui tudo. A gente tem um peso no debate público. Isso vai ter um peso. Lá na frente vai fazer sentido. Lá na frente as pessoas vão entender o que é o Atlas brasileiro. Vai demorar ainda. O povo ainda não entendeu. O pessoal tá aí. Eu tô vendo, ó. A pessoa vai palestrar no CIPEC. Uma pessoa aí me perguntou, né, sobre um tema. Eu falei, cara, tá ali. Tá, eu já falei isso tanto. A pessoa que eu queria que eu explicasse pra ela, eu falei, irmão, só lê, tá aí, tá escrito já, tu vai, Deus, deixa de preguiça, tá tudo aí bonitinho, tá com o link, imprime e só lê o que tá no papel se tu quiser. Até isso a pessoa tem preguiça, mas que só pega e lê, filho de Deus. É a vida, mas tá lá registrado. Espero que a pessoa, enfim, dei todo o caminho, tá, da página tal, disse aqui, tá aqui, vai lá, a pessoa quer pro tema lá da palestra que ela vai dar. Vou ver se vai ficar bom no final de semana. Observar esse CIPEC. Compartilha. Volta amanhã. Eu deixo que ele ganhe de beijo. Abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!